O choro fino e urgente do recém-nascido encheu o quarto do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, mas foi o olhar de Lucas que revelou o verdadeiro choque. Quando a enfermeira lhe entregou o pequeno Francisco envolto em uma manta branca imaculada, o milionário de 37 anos sentiu o mundo desabar. À porta do quarto, o pai que o rejeitara por anos estava ali, de casaco escuro e rosto marcado pelo tempo, testemunhando o momento que definia seu amor por Pedro. Lucas piscou, o coração martelando, enquanto o bebê se acalmava contra seu peito. O acordo que ele propusera 2 anos antes, aquele pacto especial que mudara tudo, agora ganhava um peso que ninguém previra. Tudo começara numa tarde chuvosa de outono em Belém. Lucas regressava do escritório na Avenida da Liberdade, onde comandava a sua empresa de energias renováveis que valia milhões, quando encontrou Pedro na cozinha do apartamento com vista para o Tejo. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de pastel de nata que Pedro trouxera da pastelaria favorita. Quer ter um filho? Disse Lucas de repente, pousando a pasta de cabedal sobre a mesa de mármore. Pedro, professor de História no Liceu de Campo de Ourique, virou-se devagar, os olhos castanhos cheios de surpresa. Um filho. Tu, o homem que mal tem tempo para si próprio. Lucas aproximou-se, tomou-lhe as mãos. Não é só um filho. É o nosso filho. Eu propunho um acordo especial, vamos pedir a uma amiga próxima que seja a barriga de aluguer altruísta, como a lei permite. Sofia, a minha antiga colega da universidade, já disse que aceitaria. Eu cubro todos os custos médicos, viagens, tudo. Mas o óvulo será de dadora anónima e o esperma teu, para que sejas o pai biológico. Eu quero isto para nós, para provar ao mundo e à minha família que o nosso amor constrói algo real. Pedro ficou em silêncio, o peito subindo e descendo. Ele sabia o quanto Lucas lutara contra os fantasmas do passado, o pai conservador de Vila Real que cortara relações quando o filho assumira a orientação sexual aos 23 anos. E se a família não aceitar? Perguntou Pedro baixinho. Lucas sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Então enfrentamos juntos. Este é o nosso passo. Nos meses seguintes, o acordo ganhou forma. Reuniões com advogados em Lisboa, consultas na Clínica de Reprodução Assistida em Madrid, porque em Portugal o processo altruísta era burocrático e demorado. Sofia, professora de Biologia de 34 anos, mãe solteira de uma menina de 5 anos, aceitou por amizade e por acreditar no amor deles. Vocês merecem ser pais, disse ela num jantar em Alfama, enquanto o fado ecoava na Rua Estreita. Lucas pagou as viagens, os exames, o acompanhamento psicológico. Pedro acompanhava cada ultrassom, segurando a mão de Lucas com força. Mas as sombras surgiam. A família de Pedro, de uma aldeia do Alentejo, enviava mensagens cautelosas: filho, tens a certeza. Um neto sem mãe. Lucas, por sua vez, recebia apenas silêncio do pai. O acordo especial, que parecia perfeito no papel, começava a revelar rachas. Lucas sentia o peso de ser o provedor, o rico que decidia tudo. Pedro, por vezes, olhava para o espelho e questionava se era apenas o complemento bonito do milionário. Uma noite, depois de uma discussão acesa sobre nomes, Lucas queria Francisco, homenagem ao avô que nunca conhecera. Pedro saiu para caminhar sozinho pela ribeira das Naus. Lucas ficou no sofá, o telemóvel na mão, relendo antigas mensagens do pai: não trarás desonra à família. O choro do bebê no hospital trouxe-o de volta ao presente. Francisco agitou-se, os dedinhos minúsculos fechando-se em torno do polegar de Lucas. Pedro aproximou-se, beijou-lhe a testa. Ele é perfeito, murmurou. Mas quando a porta se abriu e o pai de Lucas entrou, o ar ficou pesado. Pai, sussurrou Lucas, a voz falhando. O velho homem, de 72 anos, olhou para o neto, depois para o filho e para Pedro. O choque no rosto de Lucas era total. O pai de Lucas, Manuel Almeida, avançou devagar, o bastão batendo no chão de linóleo. Os olhos, iguais aos do filho, fixaram-se no bebê. Chama-se Francisco, disse Lucas, a garganta seca. Manuel não respondeu de imediato. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, o casaco ainda molhado da chuva de Lisboa. Pedro permaneceu de pé, protetor, a mão no ombro de Lucas. O silêncio durou minutos que pareceram horas. Finalmente, Manuel falou: recebi o teu e-mail há 3 semanas. Disse à tua mãe que vinha. Não esperava isto. Lucas sentiu o peito apertar. O acordo que propusera a Pedro 2 anos antes tinha sido pensado para curar feridas antigas, mas agora trazia o pai até ali, no momento mais vulnerável. Flashback para o dia em que tudo começou de verdade. Depois da proposta inicial, Lucas e Pedro voaram para Madrid para a transferência embrionária. Sofia, de barriga já visível aos 5 meses, esperava-os no aeroporto com um sorriso cansado. Está tudo bem, garantiu ela. No regresso a Lisboa,
pararam em Sintra para celebrar. Caminharam pelos jardins do Palácio da Pena, o ar fresco de outono cheirando a pinheiros. Lucas segurava a mão de Pedro publicamente, algo que raramente fazia por medo de olhares. Este filho vai mudar-nos, disse. Pedro assentiu, mas no fundo duvidava. A família dele enviara uma carta formal: rezamos por ti, mas não sabemos como explicar a uma criança que tem 2 pais. Lucas, para compensar, aumentou o apoio financeiro a Sofia, pagou a escola da filha dela, reformou a casa em Oeiras. O acordo especial transformara-se numa rede de obrigações. Em casa, as noites eram longas. Pedro preparava aulas sobre a Revolução dos Cravos, enquanto Lucas fechava contratos milionários para painéis solares no Douro. Uma vez, Pedro encontrou uma mensagem antiga no computador de Lucas, o pai a dizer: nunca aceitarei que sejas assim. Lucas chorou nos braços dele. Eu quero que o Francisco cresça sem medo, confessou. Pedro beijou-lhe os cabelos. Vamos criar-lhe um mundo melhor. Mas a tensão crescia. Sofia ligava com dúvidas: sinto o bebê mexer. É vosso, mas às vezes parece meu. Lucas tranquilizava-a, mas o medo de perder o controlo instalava-se. Pedro, por sua vez, começou a frequentar um grupo de apoio para pais gays em Lisboa. Lá ouviu histórias de rejeição familiar que ecoavam a sua. No 8º mês, veio a crise. Lucas teve de viajar para Bruxelas por um contrato europeu. Pedro ficou com Sofia durante uma consulta. No regresso, encontrou-os a rir na sala de estar. Ciúmes irracionais surgiram. Estás mais próximo dela do que de mim, acusou Lucas numa noite chuvosa. Pedro explodiu: tu propuseste o acordo, tu pagas tudo, tu decides. Eu sou só o doador de esperma bonito. As palavras magoaram. Dormiram em quartos separados. No dia seguinte, Lucas apareceu com flores e um pedido de desculpas: quero que sejas o pai igual a mim. O acordo era para nós 2. Reconciliaram-se com um beijo longo na varanda, o Tejo brilhando ao fundo. Agora, no hospital, Manuel olhava para o neto. Ele tem os olhos da tua mãe, disse finalmente. Lucas sentiu as lágrimas subirem. O choque era profundo. O homem que o expulsara de casa aos 23 anos estava ali, não a gritar, mas a estender a mão trêmula para tocar o bebê. Eu errei, filho. A tua mãe morreu sem te ver feliz. Vim para pedir perdão. Pedro apertou o ombro de Lucas. O quarto encheu-se de um silêncio carregado de anos de dor. Lucas, o milionário que controlava impérios, sentia-se pequeno, exposto. O acordo especial trouxera não só um filho, mas a possibilidade de cura. Os dias seguintes ao nascimento foram um turbilhão. Lucas e Pedro instalaram-se no apartamento de Belém com o berço novo, comprado numa loja de luxo na Chiado. Francisco dormia pouco, chorava muito, mas cada sorriso era uma vitória. Sofia visitava todos os dias, trazendo leite materno congelado e conselhos práticos. Ele é lindo, dizia ela, os olhos brilhando. Lucas sentia uma gratidão imensa, mas também uma pontada de ciúme quando Francisco se acalmava nos braços dela. O acordo altruísta, que parecera tão nobre, agora levantava questões: onde terminava o papel de Sofia? A família de Pedro chegou de autocarro do Alentejo no 3º dia. A mãe, Dona Rosa, entrou com um bolo de amêndoa caseiro. Deus abençoe esta criança, murmurou, abraçando Pedro com força. O pai, homem calado de mãos calejadas, olhou para Lucas com respeito cauteloso. Obrigado por cuidarem do nosso filho, disse. Era o primeiro reconhecimento público. Lucas sentiu o peito expandir. Mas a verdadeira prova veio quando Manuel decidiu ficar em Lisboa uma semana. Hospedou-se num hotel próximo, mas aparecia todas as tardes. Conversas longas na sala de estar, Manuel contava histórias da juventude em Vila Real, da luta contra o regime, da dificuldade em aceitar o filho. Eu tinha medo do que os vizinhos diriam. Medo de perder o respeito. Lucas ouvia, o nó na garganta apertando. Pedro preparava chá, observava em silêncio. Uma tarde, enquanto Francisco dormia, Manuel virou-se para Lucas: o teu acordo foi corajoso. Eu não teria feito o mesmo. Lucas contou-lhe tudo, as consultas, as dúvidas, o medo de que o filho crescesse sentindo o mesmo vazio que ele sentira. Pedro juntou-se, descrevendo como se sentira reduzido a o parceiro do rico. Manuela sentiu devagar. O amor não se mede em euros, filho. Aprendi isso tarde. A conversa durou até ao pôr do sol, a luz dourada pintando as paredes brancas. Pela primeira vez em 15 anos, Lucas sentiu o pai como aliado. Mas os conflitos não terminaram. No trabalho, sócios questionavam a ausência de Lucas. Um pai gay com bebê vai afetar a imagem da empresa.
Lucas enfrentou-os na sala de reuniões com vista para o castelo de São Jorge. A minha vida pessoal não é negociável. O Francisco vem primeiro. Saiu vitorioso, mas exausto. Em casa, Pedro assumia as noites em claro. Uma madrugada, Lucas encontrou-o a chorar na varanda. Tenho medo de não ser suficiente para ele. Lucas abraçou-o. Tu és o coração desta família. O acordo foi o início, mas o nosso amor é o que conta. Sofia, entretanto, começava a mostrar apego. Posso vir mais vezes? Perguntou numa visita. Lucas hesitou. O acordo especial não previra laços emocionais tão fortes. Conversaram longamente. Sofia prometeu respeitar os limites, mas o medo de uma futura disputa pairava. Pedro sugeriu terapia familiar. Lucas concordou. As sessões em Campo de Ourique ajudavam. O psicólogo falava de identidade, de preconceitos internalizados, de como a sociedade portuguesa ainda olhava de lado para casais como eles. Vocês estão a escrever uma nova história, dizia. Francisco completou um mês. A vida ganhara ritmo, passeios no Jardim da Estrela, noites de fada em Alfama com o carrinho de bebê. Lucas voltara ao escritório meio período, Pedro tirara licença parental. Manuel regressara à Vila Real, mas telefonava todos os dias. Como está o meu neto? A palavra neto ainda soava estranha aos ouvidos de Lucas, mas aquecia o coração. O choque do nascimento transformara-se em gratidão lenta. Um fim de semana, decidiram levar Francisco a Sintra. O ar fresco da serra envolvia-os. Enquanto Pedro empurrava o carrinho pela Quinta da Regaleira, Lucas caminhava ao lado, de mãos dadas. Lembras-te do dia do acordo? Perguntou Pedro. Lucas riu. Como esquecer? Eu nervoso, tu cético. Pararam junto a um lago. Francisco gorgolejou, estendendo a mãozinha para as folhas. Lucas sentiu uma onda de emoção. Eu propus o acordo porque tinha medo de envelhecer sozinho, sem legado. Mas agora vejo que o legado é isto, nós três. Pedro beijou ali, à vista de turistas, sem medo. O teste veio na semana seguinte. A mãe de Pedro ligou. Queremos batizar o Francisco na igreja da aldeia. Lucas congelou. Batismo católico. Ele, ateu assumido, e Pedro, agnóstico. Mas o pedido era de aceitação. Conversaram até de madrugada. Se for para unir famílias, vale a pena, disse Pedro. Lucas aceitou. A viagem ao Alentejo foi tensa. A aldeia recebeu-os com olhares curiosos, mas a cerimónia foi simples, bonita. O padre, moderno, falou de amor em todas as formas. Manuel viajou de propósito para estar presente. No final, abraçou Lucas publicamente. Orgulho-me de ti, filho. As lágrimas de Lucas foram o choque final. O homem que o rejeitara agora abençoava a sua família. Em Lisboa, o cotidiano continuava. Sofia visitava aos fins de semana, trazia brinquedos. O apego dela era evidente, mas saudável. Ele sabe que sou a tia Sofia, dizia. Lucas aprendeu a partilhar. Pedro, mais confiante, voltou às aulas. Uma noite, depois de Francisco adormecer, fizeram amor pela primeira vez em meses, terno, reconfortante, sem pressa. O acordo especial dera-lhes um filho, o amor diário dava-lhes a família. Mas uma sombra surgiu. Um artigo num jornal conservador questionava paternidade gay em Portugal. Lucas foi mencionado indiretamente. Amigos ligavam preocupados. Pedro sentiu o peso. Talvez tenhamos sido ingênuos. Lucas abraçou, enfrentamos juntos, como sempre. Francisco fez 6 meses. Os primeiros dentes, as primeiras voltas na barriga. Lucas organizou uma festa pequena no apartamento, Sofia, os pais de Pedro, Manuel via Skype, colegas próximos. O bolo tinha um arco-íris discreto. Pela nossa família escolhida, brindou Lucas. Pedro sorriu, orgulhoso. O acordo que começara como proposta de um milionário solitário transformara-se em tecido vivo de relações. A crise maior veio no inverno. Manuel adoeceu gravemente em Vila Real, Lucas largou tudo, levou Pedro e Francisco no carro. A viagem pela A1 foi silenciosa, a neve caindo leve. No hospital, o pai segurou a mão de Lucas. Não morro sem te dizer, errei em rejeitar-te. Ver-te pai mudou-me. Lucas chorou abertamente. Pedro segurava Francisco, que estendia os bracinhos para o avô. O choque do nascimento repetia-se, a aceitação chegava tarde, mas chegava. Manuel faleceu 2 semanas depois, em paz, com o neto ao colo. O funeral em Vila Real foi o teste definitivo. A família extensa murmurava, mas Lucas e Pedro permaneceram de mãos dadas.
Ele era nosso, disse Lucas ao microfone, a voz firme. Alguns aplaudiram. Outros saíram. O crescimento de Lucas completava-se, de homem escondido a pai orgulhoso. De regresso a Lisboa, o luto misturava-se à alegria. Francisco começava a gatinhar. Sofia propôs uma viagem conjunta a Porto. Aceitaram. No Douro, entre vinhedos, Lucas sentiu a paz. O acordo especial trouxe-nos mais do que um filho, trouxe-nos a nós mesmos. Pedro concordou. Conversas profundas à noite, sobre identidade, sobre preconceitos que ainda existiam no interior do país, sobre o futuro de Francisco numa escola onde pais gays podiam ser questionados. Decidiram ser abertos, mas protetores. O ano virou. Francisco completou um ano. A festa foi grande, no jardim do apartamento, com vista para o Tejo. Manuel não estava fisicamente, mas a sua carta póstuma, lida por Lucas, emocionou todos. Sejam felizes. Eu vejo-vos do céu. Sofia dançou com a filha. Os pais de Pedro cantaram canções tradicionais. Pedro e Lucas trocaram olhares cheios de cumplicidade. O choque profundo do nascimento tornara-se força. Francisco aos 18 meses era uma criança curiosa, fascinada pelos barcos no Tejo. Lucas reduziu o horário de trabalho. Pedro publicou um livro infantil sobre duas papás e um filho. O acordo especial, outrora fonte de dúvida, era agora memória querida. Sofia tornara-se tia oficial, presente em todos os aniversários. A família alargada visitava regularmente. Lisboa, com as suas ruas empedradas e luz dourada, testemunhava o crescimento deles. Uma tarde de primavera, caminhando pela Praça do Comércio, Lucas parou, pegou Francisco ao colo e olhou para Pedro. Se me perguntasses hoje, proporia o acordo 1000 vezes. Pedro sorriu, beijou ali, à vista de todos. O vento do rio trazia cheiro de mar. O milionário que um dia temera a solidão agora tinha tudo. Os conflitos internos, o medo da rejeição, o peso do dinheiro, as dúvidas sobre o papel de cada um, tinham sido enfrentados, transformados em lições. A sociedade portuguesa mudava devagar, mas eles eram parte dessa mudança. No final de um dia comum, com Francisco a dormir no quarto decorado com estrelas, Lucas e Pedro sentaram-se na varanda. O que aprendemos? Perguntou Pedro. Lucas pensou que o amor entre dois homens não precisa de desculpas. Que a família se constrói com coragem, não com sangue. O choque do nascimento, aquele momento em que o pai aparecera, marcara o início da verdadeira liberdade. Acha que um casal gay pode superar preconceitos familiares e construir uma família verdadeira apesar de segredos? Verdadeiro ou falso?